Como eu disse, nós vamos falar sobre o verme, pessoal, sobre o worm. Lembra dessa sigla? Worm significa verme, que é diferente dos vírus de computador. Atenção, primeira dica, o worm, pessoal, ele se propaga automaticamente pelas redes de computadores, enviando cópias de si mesmo de computador para computador naquela rede. Deixa eu mostrar um pouquinho a ideia, então, dessa propagação do worm pelas redes de computadores. Observa, imagina aqui uma rede de computador, né? E aí o worm nesse computador, aí o worm fica procurando vulnerabilidades em outros sistemas ou computadores da rede para se propagar. Aí quando ele encontra essa vulnerabilidade, essa falha, então ele se replica, cria cópias de si mesmo, para justamente infectar outro computador, outra máquina. E aí ele vai se replicando através desses computadores da rede à medida que ele vai encontrando essas vulnerabilidades. É assim que o worm funciona, assim que o verme funciona. Agora, uma coisa que muita gente confunde é o worm com o vírus, são coisas diferentes. Vírus de computador é um tipo de programa que precisa de um hospedeiro para funcionar. O vírus de computador ele funciona dentro de outro arquivo ou dentro de outro programa. O worm não. O worm se basta, ele é um programa inteiro. Os dois se replicam, tanto o vírus quanto o worm se replicam, né? Só que o vírus, para se replicar, precisa da execução do programa hospedeiro e o worm não precisa da execução de nenhum outro programa hospedeiro porque ele próprio é o programa malicioso inteirinho, sem a necessidade de executar o programa hospedeiro. Ele próprio é inteirinho o programa e ele vai se replicando automaticamente pelas redes, eu disse, através aí de vulnerabilidades. Então uma das coisas que eu mais gosto de trazer é a grande diferença do worm para o vírus. E olha só aquele não. Eu botei aquele não bem grande ali, pessoal, para vocês entenderem que o worm, ele não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos. Porque quem entra dentro de outros programas, dentro de outros arquivos para funcionar, é o vírus. O worm não se propaga dessa maneira. O worm se propaga, mas ele se propaga de computador em computador através das redes, sem precisar colocar cópias de si mesmo em outros programas ou outros arquivos, porque quem coloca cópias de si mesmo em outros programas ou outros arquivos é o vírus de computador. O worm ele se propaga de outra maneira, como eu acabei de comentar para vocês aí, né? Então vamos para as formas mais comuns de propagação do worm, né? Bem, uma das formas, não é a mais comum, mas é uma delas, é porque alguém executou diretamente a cópia do worm que estava lá. Então pode ser que ele começou a se propagar porque alguém executou diretamente a cópia do worm. Mas a mais comum, pessoal, é que o worm venha explorar, realizar uma exploração automática de vulnerabilidades, de falhas existentes, tanto em programas instalados nos computadores, como sistemas, num processo que a gente chama de scanning. Scanning é a ideia de ele ficar procurando computadores com alguma vulnerabilidade para então fazer a sua propagação automática. Então ele faz isso muito na sua propagação, a exploração automática de vulnerabilidades nas redes de computadores, né? Vou explicar um pouquinho o que é o scanning que o worm faz, né? O scanning é um processo conhecido como o que o worm faz de fato na sua fase de propagação, onde ele vai procurando outros sistemas para infectar. Então ele realiza um processo de scanning, fica procurando outros sistemas para infectar e quando encontra uma vulnerabilidade, ele se copia para aquele sistema, certo? Uma coisa muito importante sobre o worm é que nesse processo de propagação existe um passo a passo, onde o worm primeiro faz a identificação dos computadores-alvo, depois ele envia a cópia dele mesmo. Depois que ele enviou a cópia naquele sistema, ele faz a ativação da cópia e depois ele reinicia esse processo, identificando novos computadores-alvo, enviando suas cópias, ativando suas cópias e reiniciando o processo. Isso tudo de maneira muito rápida, né? E aí vem o grande problema que o worm pode exercer numa rede, que é consumir de forma demasiada os recursos daquela rede, devido justamente à grande quantidade de cópias de si mesmo que ele costuma se propagar. E a consequência disso acaba sendo afetar todo o desempenho da rede, deixando a rede muito lenta e até mesmo a utilização dos computadores individuais, que também ficam muito lentos quando há um ataque por worm.
Então, um grande problema do worm é deixar a rede muito lenta e deixar também os computadores que operam nessa rede extremamente lentos. Vamos lá, pessoal, então, resolver questões de prova sobre esse assunto, sobre o worm. Acompanha comigo aí uma primeira questão já aparecendo na tela. Malware são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas no computador. O worm é um dos tipos de malware que se propaga automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Quanto a um ataque desta natureza, assinale a alternativa incorreta. Olha a pegadinha da questão, olha o perigo. Ele não está pedindo a correta, ele está pedindo a incorreta para o worm. O que é incorreto? O que é errado para o worm? Vamos ler a letra A. Faz a inclusão de si mesmo em outros programas ou arquivos. Errado. Já é a letra A incorreta, portanto, o gabarito da questão. Como assim errado, professor? Claro, quem faz a inclusão de si mesmo em outros programas, em outros arquivos, isto é, quem precisa de um hospedeiro para funcionar, são os vírus de computador, não o worm. O worm tem uma característica justamente de ser diferente do vírus nesse ponto, que o vírus precisa de um hospedeiro para funcionar e o worm é o programa inteiro, então ele não precisa entrar dentro de outro programa ou dentro de outro arquivo. Já está incorreto a letra A, já é o gabarito. As outras têm que estar certas para o worm. Vamos ler cada uma delas? A B diz, necessita identificar os computadores-alvo para os quais tentará se copiar. Perfeito, ele faz essa identificação através de um processo chamado scanning, onde ele procura computadores-alvos com vulnerabilidade. Letra C, na propagação pode afetar o desempenho de redes e uso de computadores. Perfeito, quando ele se propaga de tal maneira em grande quantidade que as redes ficam lentas, os computadores também. A letra D, explora vulnerabilidades existentes em programas instalados no computador-alvo. Perfeito, ele vai explorando as vulnerabilidades para, encontrando aquela falha, conseguir se copiar para aquele sistema. Então, a única que era incorreta, de fato, aqui é a letra A de América. Beleza, pessoal, vamos lá para a nossa próxima questão. Vem comigo na leitura da questão que diz assim. Com relação à internet, correio eletrônico e navegadores da internet, julgue os itens seguintes. O termo worm é usado na informática para designar programas que combatem tipos específicos de vírus de computador que costumam se disseminar, criando cópias de si mesmo em outros sistemas e são transmitidos por conexão de rede ou por anexos de e-mail. Certo ou errado? Pessoal, será que o termo worm é usado para designar os programas que combatem os vírus? Errado, pessoal. Então vamos marcar aqui, pessoal, como errado. E por que errado? Porque o worm não é um tipo específico de programa que combate os vírus de computador. Não, o worm também é um malware. Assim como o vírus é malware, o worm também é malware. Então tá errado. Quem é que combate vírus de computador? São os antivírus. Os antivírus combatem vírus, combatem o worm, combatem cavalo de Troia, entre outros. Mas o worm não é um antivírus, por isso marcamos errado essa questão. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo a leitura. Existem diversos tipos de códigos maliciosos, vírus, worm, trojan, etc., com diferentes características. É correto afirmar que um worm, letra A, executa as funções para as quais foi aparentemente projetado, além de executar outras funções. Será que isso é característica do worm? Executar funções para as quais foi aparentemente projetado, além de executar outras funções? Não, isso é característica de cavalo de Troia. Letra B, é uma rede formada por centenas ou milhares de equipamentos zumbis. Errado também. Isso nós chamamos de botnet, que é uma rede com vários computadores zumbis com bots instalados para realizar ataques. Letra C, é capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades nos programas instalados e enviando cópias de si mesmo de um equipamento para o outro. Perfeito, essa está certinho para o worm. A grande característica do worm é se propagar automaticamente pelas redes de computadores, explorando vulnerabilidades. C de Canadá já é o gabarito e a resposta da questão. A letra D permite o retorno de um invasor a um equipamento comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Errado, pessoal. Quem permite o retorno de um invasor a um computador comprometido é o que a gente chama de backdoor, que são portas dos fundos que ficam abertas ou vulneráveis, permitindo o retorno de um invasor no computador comprometido. A letra E possui mecanismo de comunicação com o invasor que permite que ele seja controlado. Errado também, isso é característica de bot, B-O-T. Bot é um tipo de robô
É um tipo de programinha malicioso que, quando instalado, mantém comunicação com o invasor para que ele seja controlado remotamente e seja utilizado principalmente para ataques. Então aqui descreve o worm, de fato, a letra C, porque dizia que se propaga automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades. C de Canadá, o gabarito. Vamos lá que tem mais questões surgindo aí na tela para a gente estudar. Então vem comigo e responde essa questão agora. A alternativa que informa o significado de worm é a letra A, vírus específico para smartphone. Errado, né, pessoal? O worm não é um vírus, muito menos específico para smartphone. Ele é geral, pode atingir sistemas gerais, principalmente sistemas de rede. Letra B, periférico de armazenamento externo baseado em unidades de disco de alta performance. Ele não é um hardware, ele não é um periférico, ele é um software, né, pessoal? É um malware, um programa malicioso. Letra C, efeito de aquecimento excessivo de um computador quando ele é submetido à execução de softwares de alto desempenho. Também não é. O worm não é um efeito que aconteceu porque houve um aquecimento no computador. Não. Ele é um verme que se propaga automaticamente pelas redes. Letra D, código malicioso que possui a capacidade de reprodução automática através do envio de cópias do seu código por meio de rede. Aí tá certo. Código malicioso é sinônimo de malware. E o worm é um tipo de malware. E ele possui a capacidade de reprodução automática? Sim. Através de envio de cópias pelas redes? Perfeito. É o que descreveu a letra D de Dinamarca. De fato, o gabarito e a resposta. Vamos lá para mais questões. Acompanha comigo esta próxima questão já aparecendo aí na tela. No que se refere a códigos maliciosos, julgue os itens a seguir. O worm é um programa que possui código malicioso capaz de se disseminar por meio de uma rede para vários computadores? Olha que interessante. É um programa malicioso capaz de se disseminar por meio de uma rede para vários computadores? Está perfeito, né, pessoal? O worm ele se replica de fato através das redes de computadores. E ele é um programa malicioso. Vamos para a próxima questão. Essa diz assim: com relação a malware, julgue o próximo item. O worm é um programa que aparenta ter uma finalidade atraente, mas que esconde alguma funcionalidade maliciosa? Pessoal, errado. Isso é característica do cavalo de Troia. Quem aparenta ser algo para realizar outra tarefa, quer dizer, quem parece um presente de grego, mas na verdade é uma atividade maliciosa, é o cavalo de Troia, conhecido como Trojan ou Trojan Horse. O worm, ele não fica fingindo ser outra coisa, ele já é o programa malicioso, vai lá, ataca se replicando pelas redes através de vulnerabilidades. Errado aqui para o worm, isso estaria certo se fosse Trojan, o cavalo de Troia. Vamos para a próxima questão, vem comigo. No que se refere à segurança da informação, julgue o item que segue. O worm é um software que, de forma semelhante a um vírus, infecta um programa, usando-o como hospedeiro para se multiplicar e infectar outros computadores? Pessoal, errado, porque diferente do vírus, o worm não precisa de um hospedeiro para funcionar. Vou repetir, diferente do vírus, ele não precisa de um hospedeiro para funcionar. O vírus sim precisa de um hospedeiro para funcionar, o worm não. Marcamos errado essa aqui. Vamos lá para mais questões, vem comigo. Essa diz, a respeito de segurança da informação, julgue o item subsecutivo. Worms, assim como os vírus, são autorreplicáveis e necessitam ser executados pelos usuários para se propagarem e infectarem os computadores de uma rede. Pessoal, errado. Qual é o primeiro erro aqui? Quando ele diz, o worm, assim como os vírus, são autorreplicáveis. O worm é autorreplicável. Se replica automaticamente. O vírus não. O vírus não é autorreplicável. Já está errado ali então, porque o worm é autorreplicável, o vírus não é. O vírus é que precisa, pessoal, ser executado pelos usuários para se propagar e infectar, na verdade, outros programas ou arquivos. O worm, ele até pode ser executado, ele até pode ser ativado por um usuário, mas ele não precisa disso, porque a propagação dele pode ser automática. Então, completamente errado aqui a questão, que inverteu as ideias, ele misturou as ideias de vírus e o worm. Vamos lá para mais questões, acompanha comigo esta que já vai aparecer aí na tela com vocês. Diferentemente do vírus, esse malware não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos. Lembra? Não se propaga por meio da inclusão em outros programas ou arquivos, quer dizer, não precisa de um hospedeiro, né? Mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. A que o enunciado se refere? Sem dúvida nenhuma ao worm, né, pessoal? Porque quando ele fala que é diferente do vírus, já está dando a ideia de poder ser o worm.
Além disso, ele diz que não precisa de um outro programa ou arquivo, não precisa de um hospedeiro. Além disso, ainda fala que ele pode ter execução direta da cópia ou a exploração automática de vulnerabilidades, que é bem típico do Worm, né? E ele vai se replicando nas redes, letra E de Equador aqui a resposta. Não era rootkit, rootkit é um conjunto de programas. Deixa eu vir aqui com vocês. Rootkit é um conjunto de programas que, quando instalado num sistema, assegura e mantém a presença do invasor no computador comprometido, se escondendo dos programas de detecção de intrusão. Trojan é o cavalo de Troia, que chega como um presente, algo que parece bem intencionado, mas na verdade quer abrir as portas do computador para invasão de hackers, crackers ou a instalação de outros programas maliciosos. Botnet é uma rede de computadores zumbis cheios de bots instalados que são usados para realizar ataques sem que os donos dos computadores saibam que seus computadores estão sendo usados para realizar ataque. E spyware é programa espião, programas feitos para monitorar as atividades do sistema e enviar as informações coletadas para terceiros que instalaram aquele programa espião para espionar. É um spyware. Então a resposta aqui de fato era o nosso Worm da letra E de Equador, sem dúvida nenhuma, né? Era isso, pessoal. Se gostou do nosso vídeo sobre o Worm, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!